Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carminho, no ponto mais crucial da Semana da Fênix, com Lilith, o dia da escolha cósmica, esse 1º de agosto de 2025. O seu fim de semana será o quê? Inferno ou libertação? A Fênix decidirá. Então, pare de culpar os outros pelo seu cárcere emocional. Enquanto você escuta tudo aquilo que eu estou falando aqui, a Lilith já em Escorpião está o que? Rindo das suas desculpas. Ai, ele me magoou. Ai, ela me traiu. É a pior pessoa, a mais ingrata do universo. O mundo conspira contra mim. A minha mãe não fez aquilo que eu queria, me abandonou, me decepcionou, não cuidou de mim. Na sexta-feira, 1º de agosto, essa lua crescente em Escorpião se alinha com Lilith e no mesmo signo. Então, esse é um último aviso cósmico. Ou você transforma sua dor em poder, ou você vai ser engolido pelo veneno que criou para si mesmo. E se até hoje você não encarou seus demônios, tá? Os traumas, os vícios, as suas obsessões, tudo aquilo que remove, remonta a vitimização, prepare-se. O fim de semana será um inferno de acusações, de autossabotagem e projeções tóxicas. Tudo isso vai se potencializar e onde você passar você vai projetar em todas as pessoas, não importa ali, não vai ser aleatório o que estiver, não vai ser nem a pessoa que vai vir para isso, para que você veja, não, vai ser no geral. Então essa Fênix não negocia, gente. Quem não faz a lição de casa, repete o ano no abismo, tá? Então, o que é isso? A gente vai fazer aqui uma recapitulação de todos esses vídeos e dessa semana Fênix, de tudo que a gente viu. Então vamos lá, na segunda, a gente teve o movimento da Vênus em Gêmeos olhando para Quiron, conversando, essa Fênix que começa essa dança com as próprias feridas, que é olhar para esse Quiron com essa energia de Quiron, né, em harmonia com isso, que é o curador ferido que olha para sua própria chaga, mas mesmo assim ele cura as outras pessoas. Então, nos ensinando que a cura está o quê? Em nomear as nossas dores e não em escondê-las. Quem se recusou acumulou veneno para hoje, para esse dia 1º. Terça, lua em Libra. A gente falou dos salões dos espelhos. É aquele espelho infinito que você olha, você não consegue identificar porque ele fica aquela imagem infinita. A Fênix testou o que? Nosso amor próprio, o seu amor próprio. A harmonia que liberta versus o que? Aquelas máscaras que sufocam. Então, quem escolheu aparência sobre essência, agora vai colher conflitos. Quarta-feira, dia 30, que foi esse mergulho nas profundezas, no abismo, que a gente desce ao submundo, porque é um dia de muitas energias. Essa Vênus começa a ficar em oposição com Marte, a Lua ainda está em Libra, mas ela já está totalmente com a energia voltada à abertura da caixa de Pandora, e essa Fênix desce ao submundo. Então, a Lua indo para Escorpião e abrindo essa caixa, esse princípio, esse começo da evasão de tudo que está ali nessa caixa, é como se quem olhou para os olhos, teve coragem nessa descida, nessa queda para o submundo, de olhar nos olhos da sua sombra com coragem e sem medo, hoje vai colher as chaves. Quem não conseguiu, fugiu, será perseguido eternamente por ela. Quinta, 31, essa Vênus entra em Câncer e esse Sol Casime, esse Mercúrio retrógrado com Sol em Leão, o renascimento, a Vênus no útero cósmico e Mercúrio no coração do Sol. Gente, eles são, é o mito, né? Eros e Psique, é aquela coisa da Vênus, né? Com esse mensageiro. Quem queimou as mentiras, as suas próprias mentiras, gestou luz. Mas quem não teve coragem, continuou encobrindo, colocando debaixo do tapete, manteve o quê? Manteve essas mentiras gerando monstros. Então vamos lá para esse desenvolvimento de
tudo que é isso dessa Lilith, dessa sabedoria do abismo. Né, o primeiro ponto, a simbologia. Desculpem, a deusa negra. No mito hebraico, Lilith é o quê? A primeira mulher de Adão que se recusa a ser submissa e foge e vai embora do Éden e transformam ela num demônio. Então vamos lá, é o arquétipo da revolta sagrada contra a opressão. É a simbologia de uma sexualidade selvagem, desse poder feminino que não é domesticado. E o que nós estamos vendo ao vivo e a cores aí? O abuso contra, né, esse poder do feminino, não esse poder selvagem, mas essa revolta que está vindo à tona de novo. Por quê? Porque a gente está vendo que foram décadas, séculos de opressão, de uso abusivo, como se fosse dinheiro, como se fosse simplesmente uma mercadoria, mulheres jovens, muito jovens, em idades bem infantis e mulheres mais velhas, toda essa manipulação e esse poder, esse uso da força simbólico, que é a força física, com o tom de voz que se altera, é como se tudo isso, eu grito, eu falo, eu posso, eu pego, eu apalpo, eu faço o que eu quiser, simplesmente porque eu tenho um pouco mais de força nos braços, na perna e minha voz é mais aguda? O que a gente está vendo aí? Vocês estão vendo a ligação com o arquétipo, mas não só o arquétipo em si, não é estar falando só dessa simbologia, mas o que o céu está mostrando. Não foi programado, não foi colocado. Isso tudo está em harmonia com o universo. Então, o que a gente pode esperar disso? Essa transformação desses seres, e a gente vê isso dentro, não é só no macro, não é só o homem que se acha o mais poderoso do mundo, que se acha, que até teve um desenho para tirar sarro disso tudo, o que acha disso, mas isso acontece no micro, acontece ao nosso redor, com vizinhos, com parentes no meio, relacionamentos, mesmo relacionamentos calmos, de repente, aquele ser se sente contrariado e ele evoca esse inconsciente coletivo dessa força tóxica e grita, eleva a voz, sabe? Fica exaltado ou te segura, te para. A gente vê muito isso e a gente vai ver muito mais porque essa energia está rondando, mas esse arquétipo contra a opressão está vindo com força total. Em Escorpião, essa fusão dessa sombra que é Lilith com esse signo da morte e renascimento, esse fim de semana vai ser muito forte. Pode não acontecer coisas muito importantes ou revelações muito importantes pelas mídias, mas a gente está falando de uma energia e essa energia que vai brotar em todos nós. Então, esse veneno vira antídoto. Então, essa fusão da sombra de Lilith com o signo de Escorpião, que é morte e renascimento, traz o quê? Esse antídoto que vira, esse veneno que vira antídoto. Mas se você tem essa coragem de beber, se você consegue beber do seu próprio veneno, e são poucos os que conseguem isso. E o segundo ponto, a lua crescente, que é esse ponto de não retorno. A gente está falando aqui de um grau e simbolicamente de portais. Esse grau, esse 10º grau de Escorpião é uma zona de poder oculto. E isso traz o quê? O que isso vai nos revelar? Tá? O que você prendeu por medo de perder o controle? Relacionamentos doentes, vícios, rancor. Tá? Quando você conseguir entender que você prendia algo não por amor ou porque aquilo era o melhor para você, não, você e até às vezes sentimentos de vingança por algo que largou, abriu a porta e foi embora. E às vezes a gente não consegue entender que aquela pessoa fugiu do cárcere. E a gente se torna vítima, porque a gente perdeu o controle sobre aquele ser, sobre aquela pessoa. Então a gente tem que olhar muito com esse olho agora, isso vai vir muito à tona, já está vindo. Eu já tive algumas pessoas, já fiz alguns atendimentos que isso veio, já foi mostrado, é uma energia que está aí. E o que você acusa nos outros, mas é seu. Isso, projeções da sombra, já falei, isso vai vir de baseada, tá?
Então, é um alerta físico aqui para todo mundo: dores lombares, carga emocional acumulada, insônia, fuga da verdade e compulsões. É um vazio não preenchido. Então, é como se a gente estivesse aqui no terceiro ponto veredito desse fim de semana. Se você fez a lição de casa de 28 a 31 de julho, você vai sentir o quê? Um êxtase de libertação. É como tirar correntes milenares. É como você arrebentar aquilo, você está todo dolorido, todo roxo, todo marcado, você não consegue nem movimentar aqui os seus braços, as articulações, mas a sensação de êxtase é muito grande. Então a gente, com essa energia, a gente atrairá o quê? Relacionamentos e oportunidades alinhados com esse novo poder. E a Lilith se torna a nossa aliada, trazendo e renascendo em nós uma sexualidade sagrada que é o oposto daquele arquétipo no lado sombrio dela, uma intuição afiada. Todos os arquétipos têm os dois lados, e um magnetismo implacável, gente. Por isso que a transformação é você ir para esse lado da luz, daquele arquétipo da sombra, você conseguir entender, ter coragem de beber do seu próprio veneno, ter coragem de assumir suas responsabilidades, suas manipulações, os seus domínios, em vez de ficar querendo vingança daquele ser, girar, apagar, deixar aquilo no passado como experiência. Quando você consegue isso, essa Lilith se torna essa aliada. Você se sente livre para viver os seus desejos, o seu prazer, o seu corpo de uma forma intensa e sábia, sagrada, uma intuição que entende os sinais do universo e o magnetismo implacável. Onde você passa, você leva essa força, essa expansão, essa coisa, essa energia boa, esse brilho. E não estamos falando de beleza, tá? Nem de sensualidade, nós estamos falando de potência. E se você fugiu da sombra, você vai continuar culpando todo mundo, parceiros, chefes, família, governo, pelas suas próprias escolhas, pelas suas escolhas erradas. É mais fácil culpar a mãe. Eu vejo minha mãe apontando o dedo. Eu não consigo. Eu preciso tomar uma decisão, mas a minha mãe briga comigo e eu faço só escolhas erradas. Tudo é fácil. Isso tem muito. Vem muita gente assim para fazer terapia. Você vai continuar o quê? Repetindo o que? Padrões tóxicos. Só que com um porém. Não é como foi até hoje. Como eu falei, potencialidade, vai ser tudo com mais intensidade. Então vão ser traições fétidas, com jogos de poder, chantagem, tudo isso vai vir com muita força e vai ser muito destrutivo, gente, porque essa sombra coletiva está mexendo com tudo isso. E a Lilith te atacará. Se você não conseguir, se você continuar fugindo de quem você é realmente, de tudo aquilo que você precisa assumir como responsabilidade, ela vai te atacar. Você vai ter pesadelos, isso vai vir muito, o teu inconsciente vai ficar jogando, olha, ele vai ficar repetindo ali o tempo todo, copia e cola, aliás, cola e copia e cola. Ele vai estar jogando, ele vai estar trazendo toda hora pesadelos, atrações por pessoas e por situações abusivas, autodestruição e autossabotagem, tá? Então, a conclusão, Carminha, esse manto da Fênix Negra, o que eu posso trazer para todo mundo? Isso é uma atenção, tudo isso que eu estou falando são também reflexões que eu percebi diante das coisas que acontecem ao meu redor. Eu não estou falando aqui de livro, eu não estou falando de texto de cabeceira, não. Eu estou falando de vida prática, de intuição, de tudo que me foi trazido, de situações, de berros e gritos que eu consegui entender tudo isso, tá? Então, essa Lilith não é sua inimiga, ela é a parte de você que preferiram calar, entendam o arquétipo. É a parte dentro de você que preferiram calar. Nesse dia 1º de agosto, a lua crescente em Escorpião entrega para nós o veredito final. Se você enfrentou seus demônios, você recebe o manto da Fênix Negra, que é o poder de renascer das suas próprias trevas. Se você os evitou, Lilith gritará através de suas ações, suas palavras, seus sentimentos, o seu caminhar até
você ouvi-la. A fênix não teme o fogo, porque ela sabe o que mata a ilusão liberta a nossa essência, a nossa essência. Então, esse convite da fênix é brutal e sábio. Destrua suas próprias prisões antes que elas mesmo devorem a sua luz. E quando o fogo vier, gente, lembrem-se, você é a única pessoa que pode controlar todo esse fogo, toda essa luz e todo esse poder. Ele é seu. E você, quando tem ele sob seu domínio, você aprende a usar essa energia com sabedoria. Então, é como se cada etapa, se você acompanhou todos esses vídeos e você entendeu, cada etapa nos trouxe, dentro dessa semana, um ápice. Na segunda, diagnosticou as nossas feridas. Na terça, quebramos máscaras. Quarta, mergulhamos nas sombras profundas, no abismo, lá nas profundezas. Na quinta, a gente queima mentiras. Temos essa coroação hoje com essa Lilith, que não é mais sua carcereira, ela se torna sua general, ela está guiando e orientando todos os seus soldados. E se você ignorou todos os avisos, esse portal dela se fecha em 48 horas. Domingo, dia 3, a Lua vai estar em Sagitário, com a flecha, direcionamento, tá? O centauro que direciona. Tá? Aí, se a gente fez todas essas lições e escolhemos renascer como a fênix, nós não vamos definhar como vítima para chegar lá. Então, relembre, esse portal se fecha em 48 horas. Nós estamos falando aqui de sexta, sábado. Domingo, no final do dia, já começa uma outra energia. Então, não seja mais vítima. Pare de reclamar, de se lamuriar, de ficar falando, tô cansado, tô quebrado, tô sem energia, não aguento mais. Isso tudo está refletindo o quê? Todos esses demônios que você não encara em si. E, gente, é muito difícil, é humildade, você descer, entender a arrogância, entender que você agride, entender que você fez, caminhou, trouxe essa situação. É muito complicado, a gente reluta muito. A forma de chegar e falar, eu assumo, é minha responsabilidade. Eu consegui entender muito em meus processos, eu assumi muita coisa, eu falo, mas isso é muito difícil nas pessoas. Eu percebo, eu vejo, e eu vejo isso ao redor. Então, vamos trabalhar todas essas energias. Por quê? Isso aqui já foi falado em vários vídeos, por várias pessoas, em vários movimentos, em várias terapias, em várias situações, mas nós estamos falando de uma energia, de coisas que estão acontecendo aqui na Terra como no céu. Aqui na Terra como no céu. A energia está mostrando, está refletindo o macro, e desse macro também está refletindo o que está no micro, em todas as mudanças, em todas as reconstruções que precisam ser feitas. Repito, assim na terra como no céu. Então, atentem. Tragam o que? Não o teor das coisas, de frases, citações, ou de parábolas, ou de provérbios, mas tragam o que é a energia da interpretação, da metáfora. Entendam, sintonizem com as energias, entrem em conexão. Então, se você está gostando disso tudo, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilha com outras pessoas, salva para poder ver uma sequência e tá com tudo estamos com muita rapidez, o céu está rápido, são muitas coisas acontecendo numa mesma semana. Nós encerramos esse mês e já entramos num primeiro dia ainda com transformações a serem feitas. Então, é muito importante. Semana que vem eu vou trazer muitas situações, situações que a gente tem que se calar, da mulher que teve que ser boazinha, de tudo isso. Eu vou estar explicando tudo isso, mas primeiro a gente precisa assumir, descer do pedestal, dobrar o joelho, assumir com humildade, tudo
toda essa raiva, toda essa ira, toda essa vingança, todo esse vitimismo é fruto de uma falta de responsabilidade da gente entender nossas sombras. E quando a gente entende esse processo, tá bom, agora nós vamos dar nome aos bois lá na frente. Porque Sagitário, essa lua vai estar apontando, né, essa flecha para a direção, para o direcionamento. Aí a gente vai conseguir com calma olhar, entender, foi aqui, e começar a trabalhando tudo isso em nós. Tá? Eu fico por aqui, eu deixo um abraço carinhoso a todos, comentem, eu preciso saber da opinião de vocês, o que vocês estão sentindo, o que vocês perceberam com todas essas transformações, todo esse caos que nós vivemos, mas uma semana rica de energia cósmica, maravilhosa, um momento assim que vai ser um marco na história para os nossos netos falarem, nossa, minha avó, meus avós participaram disso tudo, estiveram nessa energia. Isso é muito importante. E transformaram, porque hoje eu sou o que eu sou, honrando esses meus ancestrais. Reflitam, pensem nisso e até o nosso próximo encontro.